Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à frente B e vamos estudar, por fim, dinâmica do movimento circular. Nós já sabemos que a área de dinâmica analisa na física todas as forças envolvidas em um corpo e agora a gente vai analisar as forças que estão envolvidas nos movimentos circulares. Nós vamos começar com movimentos horizontais e, posteriormente, estudar os movimentos verticais. Vamos lá? Então, no movimento circular, né, a gente tem aí vários exemplos de movimento circular. Nós vamos analisar nessa área de dinâmica do movimento circular as forças envolvidas para manter um objeto ou um corpo nessa trajetória aí circular. Vamos analisar para cada caso qual é a força resultante desse movimento circular e entender, né, como é que esses objetos, esses corpos se mantêm, então, nesse tipo de trajetória. Quando a gente fala aí de movimento de um corpo numa trajetória circular ou numa trajetória curva, a gente tem vários exemplos, né? Se a gente observar aqui na figura, a gente tem os carros fazendo a curva, né? Nós temos ali uma bola, uma pedra amarrada por uma corda ou um barbante que está sendo girada aí, né, por essa pessoa, um arremesso de peso que começa, né, com um peso preso num barbante, a própria trajetória dos elétrons, né, ao redor do núcleo de um átomo, ou as trajetórias que nós observamos aí, né, quando a gente pensa no movimento dos planetas ao redor do Sol, ou mesmo numa curva na estrada, nós temos uma trajetória aí que é conhecida como trajetória curva ou uma parte aí de trajetória circular. Quando a gente observa um corpo descrevendo uma trajetória curva, a gente pensa, né, o que que faz esse corpo se manter nessa trajetória? Por que que ele não sai em linha reta? E hoje nós vamos discutir um pouquinho quais são as forças que atuam para que o objeto, né, permaneça numa trajetória circular. Ao estudar a dinâmica de um corpo numa trajetória curva, nós vamos precisar compreender o que que acontece, né, com este objeto quando ele realiza uma trajetória circular. Quando nós pensamos aí numa trajetória, né, nós temos uma velocidade que surge no nosso corpo por conta do movimento que ele está realizando. Essa velocidade, né, ela pode sofrer interferência da aceleração resultante deste movimento. Lembrando que essa aceleração resultante vai levar em consideração a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Quando nós observamos aí, né, a aceleração tangencial, que é responsável por modificar o módulo da velocidade, e a aceleração centrípeta, que é responsável por modificar a direção do vetor velocidade, nós observamos que na somatória desses dois vetores, da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta, surge a nossa aceleração resultante. Então, a força resultante que atua neste corpo no movimento circular, ele vai, né, levar em consideração, então, essa aceleração resultante que nós temos aí, ou a aceleração do movimento circular. A força resultante vai ser calculada a partir da segunda lei de Newton, né, onde a força é igual a massa vezes a aceleração, e se eu quero a resultante total do meu sistema, eu penso nessa aceleração total. Se eu quiser analisar a resultante tangencial, eu vou utilizar a aceleração tangencial, lembrando que a força resultante tangencial, né, que é proporcionada pela aceleração tangencial, ela é responsável pela mudança do módulo do vetor velocidade. Então, se nós temos uma aceleração tangencial, nós teremos aí um movimento uniformemente variado, né, um movimento variado, porque essa força resultante tangencial vai modificar o nosso módulo da velocidade, a velocidade vai sendo alterada ao longo do movimento. Se eu analisar o movimento a partir do que mantém o movimento em trajetória circular, nós temos a aceleração centrípeta. Então, a resultante centrípeta é dada pela massa vezes a aceleração centrípeta, e nós vamos perceber que essa resultante centrípeta é responsável pela mudança da direção e do sentido do vetor velocidade, o que faz com que o objeto comece, então, a fazer a curva. Então, numa análise de trajetória circular, o que mantém um objeto em movimento circular é sua aceleração centrípeta e, por consequência, sua força resultante centrípeta. Nós já vimos que os movimentos uniformes, né, até os movimentos uniformes, dentro de um círculo, tem essa aceleração centrípeta, então aparece, né,
força resultante centrípeta para os movimentos uniformes. Quando a gente observa aí nessa dinâmica, então, do movimento circular uniforme, nós temos o vetor velocidade e ele estará formando um ângulo de 90 graus aí com a nossa aceleração centrípeta. É gerada, então, nessa mesma direção e sentido da aceleração centrípeta, uma força centrípeta, né? Que é a nossa força resultante deste movimento, uma vez que no movimento uniforme, quando ele é circular, nós só temos a aceleração centrípeta presente aí como aceleração desse sistema. Lembra lá que movimento uniforme não tem variação de velocidade, então nós não podemos ter no movimento circular uniforme nenhuma componente de aceleração que modifique o módulo da nossa velocidade. Por isso que nós não temos aceleração tangencial. A única aceleração que nós temos neste movimento, por ele ser circular, é a aceleração centrípeta, então é por isso que a nossa resultante, né, aqui, vai ser a resultante centrípeta. Nós sabemos que num movimento uniforme a resultante tangencial tem que ser zero, né, por conta do que nós já estamos discutindo aqui. Então, a resultante total desse sistema vai ser a centrípeta, e como nós já vimos anteriormente, a aceleração centrípeta, ela é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da nossa circunferência, da nossa trajetória curva. Se eu quero a força centrípeta, pela lei de Newton, pela segunda lei, isso vai ser massa vezes aceleração, então vai ser massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, o conjunto de forças que os conjuntos de forças que vamos analisar ao longo dos tipos de movimento em movimento circular terão que ter resultante em relação à força centrípeta para manter o objeto em movimento circular uniforme. Então, cada tipo de movimento que nós vamos analisar agora, nós vamos pensar em relação a essa força centrípeta sendo a nossa força resultante do movimento, ok? Então, nós vamos analisar primeiro as trajetórias curvas em planos horizontais. No módulo seguinte, né, no nosso capítulo 10, nós vamos estudar as curvas em planos verticais. Então, primeiro nós vamos começar aí pensando de forma horizontal, né? E vamos estudar alguns casos. Corpo preso a um fio em um plano sem atrito, carro descrevendo uma curva em perfil horizontal, asa delta em voo circular horizontal, pista sobrelevada, o rotor e o pêndulo cônico. Em cada um desses movimentos, em cada uma desses tipos de movimento, nós vamos buscar a nossa resultante em relação à força centrípeta. Então, primeiro a gente vai ver o corpo preso a um fio em um plano sem atrito. Quando eu tenho lá, né, um corpo que vai girar preso a um fio, nós sabemos que a força centrípeta é a força que mantém este objeto em movimento circular e vai ser a nossa força resultante. Neste caso aqui, como a força centrípeta aponta aqui para o centro, né, sempre para o centro da circunferência, outra força que surge aqui por conta da presença do fio é a atração. Então, neste tipo de movimento, a gente vai perceber que a força resultante centrípeta tem que ser igual à atração para que a resultante do nosso sistema seja zero. Nós temos aí, então, né, a atração vai se igualar à expressão da força resultante centrípeta, que vai ser massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, né, dessa trajetória circular aí, ou dessa circunferência. Quando nós temos um carro descrevendo uma curva de perfil horizontal, a gente vai pensar nessa curva aí, né, desprezando o efeito de resistência do ar, nós vamos ver que as forças que atuam neste carro na vertical são a força peso e a força normal, que estão em equilíbrio, né? Porque não tem aí nenhum tipo de movimento vertical deste carro. E nós sabemos que o que mantém ele sem ter deslizamento ou nenhum tipo de escorregamento lateral é a força de atrito. Neste caso, a nossa força de atrito vai ser igual à nossa força centrípeta, né? Para que a resultante aqui deste movimento dê zero. E a gente vai igualar, então, a força de atrito à nossa força centrípeta. Quando a gente tem aqui a força de atrito, nós sabemos que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Como aqui a força normal é igual à força peso, a nossa expressão vai ficar, né? A força centrípeta é massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Essa velocidade é a velocidade máxima para que não tenha escorregamento. Isso vai ser igual à força de atrito, né?
que é o nosso coeficiente de atrito estático, porque eu quero uma força de atrito máxima, vezes a força normal, que neste caso é igual à força peso, então vai ser massa vezes a gravidade. Notem que aqui a gente pode cortar as duas massas, né? E se a gente isolar a velocidade, passar o raio multiplicando essa expressão, a nossa velocidade máxima aí fica igual à raiz do coeficiente de atrito estático vezes a gravidade vezes o raio da nossa circunferência. A gente consegue analisar qual é a velocidade que a gente pode atingir, né? Para que não haja esse escorregamento lateral, esse deslizamento do nosso carro nesta curva. Quando a gente analisa uma curva inclinada ou sobrelevada, né? Aqui a gente vai primeiro analisar um voo, né? Poderia ser uma asa delta ou um tipo de equipamento voando, né? Quem vai sustentar essa aerodinâmica desse avião aí nessa curva sobrelevada é a força normal que nós temos aí, né? O peso do avião. E nessa composição a gente tem uma resultante centrípeta. Então, se a gente pensar aí, né, nessa sobreelevação, no ângulo de elevação que nós temos uma força peso, né? Nós temos uma força aí aerodinâmica de sustentação, que é normal às asas, e nós vamos ter aí a força centrípeta atuando, né, jogando aí o nosso objeto para o centro dessa circunferência, mantendo ele nessa trajetória circular. Se a gente pensar nesse triângulo que foi formado aqui, né, entre essa força aerodinâmica, entre a força peso e a força centrípeta, que é a resultante, nós vamos conseguir analisar aí a nossa centrípeta pela tangente do ângulo. A tangente, né, desse ângulo θ que está indicado aí, é o cateto oposto, que é a resultante centrípeta, pelo adjacente, que é a força peso. Se a gente abrir aqui a nossa expressão, né, pensando aí, né, em cada componente, a gente sabe que a centrípeta é a massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Lembrando que eu passei a força-peso para cá, ó. Aí eu igualei. Então, a centrípeta é isso aqui, massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A força-peso é massa vezes a gravidade. E a tangente aí deste ângulo, se a gente cortar as massas aqui, a gente também consegue uma expressão para velocidade, né? Onde é possível esse objeto fazer essa trajetória com essa sobreelevação. Então, a gente consegue avaliar aí a velocidade que o objeto vai adquirir neste voo. Quando a gente pensa numa curva inclinada ou sobrelevada para o carro, a análise é semelhante, né? Então, a gente vai conseguir ali, pela normal que é gerada pelo contato em relação ao carro e à pista, a força-peso e a resultante centrípeta, pensando aí na tangente do ângulo que nós temos ali, que é o ângulo θ, nós de novo vamos cair que a tangente deste ângulo é a resultante centrípeta dividido pela força-peso. O desenvolvimento vai ser igual ao anterior, né? A gente tem aí essa resultante que vai nos gerar este valor de velocidade. E essa análise ela pode ser feita para qualquer tipo de sobreelevação quando a gente conhece esse ângulo θ. O rotor, ele é pensado aí, né? É um cilindro oco, onde a gente pode ter um movimento de rotação em torno de um determinado eixo. E se a gente colocar uma pessoa nesse rotor, ela fica em pé contra a parede e conforme o cilindro roda, dependendo da velocidade que a gente adquire, a pessoa não sofre nenhum tipo de movimento lá dentro, ela fica presa à parede do rotor. Aí a gente pode pensar, né? Qual é a velocidade mínima para impedir, então, que a pessoa caia dentro do rotor? Quais são as forças que atuam ali? A gente tem a força de atrito, né? Que vai manter ela estática em relação à força-peso, e nós temos a normal pelo contato dessa pessoa com o rotor igual à força centrípeta. Então, o que mantém a nossa força resultante centrípeta aí é a força normal. Então, nós vamos igualar essa força resultante com a força normal. E de onde é que nós vamos tirar essa força normal aqui? Nós vamos tirar a força normal pensando aí na nossa força de atrito, né? Então, eu já sei que a força de atrito é igual à força-peso, a força-peso é massa vezes a gravidade e a força de atrito é μ vezes a normal. Jogando esse coeficiente de atrito dividindo, então a nossa força normal vai ser a massa vezes a gravidade dividido pelo coeficiente de atrito. Se a gente substituir na expressão quanto que vale aí nossa força resultante centrípeta, que é massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio,
e igualar aqui, né, a nossa normal, eu consigo, então, uma expressão, vou cortar as massas aqui, para nossa velocidade. Então, a velocidade mínima que a gente precisa adquirir vai ser a raiz do raio vezes a gravidade vezes o coeficiente de atrito. Nós podemos também fazer uma relação com a velocidade angular de rotação desse rotor. Nós sabemos que a velocidade escalar aí, né, é a angular vezes o raio. Então, se eu substituir nessa parte aqui, ó, a velocidade escalar ou linear pela nossa velocidade angular, né? Por essa expressão aqui, a gente consegue a relação com a angular. Vou fazer o desenvolvimento aqui embaixo, ó. Então, vai ficar a angular vezes o raio ao quadrado. Tô pegando dessa parte do desenvolvimento, tá? Só para fazer uma relação entre a velocidade linear e a angular. Dividido pelo raio aqui, vai ser igual a gravidade dividido pelo coeficiente de atrito. Então, eu igualei a força centrípeta com a força normal, só que eu troquei agora a velocidade linear por quanto ela vale, qual a relação dela com a angular. Aqui nós vamos ficar com a angular ao quadrado, o raio ao quadrado dividido pelo raio, a gravidade e o coeficiente de atrito. Estático, porque a gente não quer que tenha movimento da pessoa dentro do rotor. Aqui, esse raio eu posso simplificar cortando esse aqui, e eu vou passar ele dividindo aqui. Então, a velocidade angular vai ser a raiz da gravidade dividido pelo coeficiente de atrito vezes o raio. Então, a gente tem as duas relações aí, para a velocidade mínima escalar ou linear e para a velocidade mínima angular dentro do nosso rotor. E aí, por fim, nós vamos ver o pêndulo cônico, né? No pêndulo cônico, a gente tem aí um movimento onde o movimento do pêndulo, né, forma um cone, né, imaginário aí. E aí a gente também vai ter, se a gente pensar no triângulo que é formado ali, nós temos a força de tração, a força peso e a resultante centrípeta. Se eu pegar a tangente de θ ali, ela vai ser a força resultante dividida aí pelo peso, né, pela força peso, e nós vamos cair na relação semelhante à sobreelevação, né, igual à sobreelevação, uma vez que nós temos aí essa formação de ângulo. Então, toda vez que eu tiver, né, um deslocamento que formar um ângulo ali, seja numa curva sobreelevada ou no pêndulo cônico, a gente vai cair nessa análise do triângulo formado, que vai nos fornecer uma análise em relação à tangente do ângulo, né, uma vez que a gente quer essa resultante centrípeta aí em relação ao nosso movimento, ok? Então, aqui a gente tem a resultante centrípeta, né, nesse pêndulo cônico, e ele vai ser correspondente a essa soma dos vetores aí, né, pensando nesse triângulo retângulo que nós temos. Então, vamos ver dois exemplos. Ele fala assim, um carro de 1.000 quilos de massa entra a 30 metros por segundo em uma curva de raio igual a 300 metros contido em uma superfície horizontal. Então, uma curva lá, né, uma superfície horizontal. Determine o módulo do coeficiente de atrito estático entre os pneus do carro e o asfalto para que esse veículo não derrape. Nessa situação, nós sabemos que a força centrípeta vai ser igual à força de atrito, né? Para que a gente tenha uma resultante aí igual a zero. Então, a força centrípeta vai ser a massa, a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, a força de atrito vai ser o μ estático, né? O coeficiente de atrito estático vezes a normal. E aqui, nós vimos na nossa discussão teórica que a força normal é igual à força peso. Então, vou substituir a normal pela força peso. Vai ficar massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, vai ser igual ao coeficiente de atrito estático, massa vezes a gravidade. Então, a massa não vai interferir aqui, né, nos nossos cálculos. Então, se eu quero o coeficiente de atrito, eu vou passar a gravidade dividindo. Então, vai ficar a velocidade ao quadrado, que é 30 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 300, vezes a gravidade, que a gente vai usar valendo 10. Aqui vai dar 900 dividido por 3.000, que vai dar 0,3, e o coeficiente de atrito, ele não tem dimensão, uma grandeza adimensional, tá aqui na letra C.
No segundo exemplo, ele fala assim: um carrinho de brinquedo de 50 gramas é preso a uma corda de 0,05 metros de comprimento e colocado para girar em torno de um prego que se encontra fixo a uma superfície perfeitamente horizontal. Então, esse comprimento da corda vai ser o nosso raio. E aqui está a nossa massa, né? Aí ele fala assim: sabendo que a velocidade do carrinho foi de 0,1 metros por segundo, determine a força de tração. Quando a gente tem, né, algo preso a um fio rotacionando em uma superfície sem atrito, a gente sabe, né, nós vimos na parte teórica que a tração é igual à nossa força centrípeta. Então, a gente vai igualar aí a nossa tração, a expressão da força centrípeta, que é massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. E aí é só substituir. Não se esqueça de usar as grandezas no sistema internacional. Então, a massa tem que estar em quilos, como está em grama ali, eu vou passar para quilo, né? Ó, só dividir por 1000. A velocidade já está em metros por segundo, vai estar ao quadrado. E aqui o raio é de 0,05 também. Aqui, ó, vai cortar 0,5 com 0,5. Aqui vai dar 0,01 Newton, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2 newtons, que está lá na letra A. Então, em todos os casos que nós analisamos, inclusive esses dos exemplos, nós estamos buscando, né, qual é a força que, junto com a força centrípeta, vai ser analisada como a força resultante do nosso sistema aí, né, do nosso movimento circular. Lembrando que a força resultante, né, é sempre em relação a essa força centrípeta, que é o que mantém nosso objeto em movimento circular, ok? Pessoal, na aula de hoje nós conversamos um pouquinho sobre diferentes tipos de movimentos com trajetória curva ou circular e a dinâmica envolvida nesses movimentos a partir da força resultante, que é a força centrípeta. Os conceitos desta aula estão nas páginas 75 a 80 e eu vou deixar os exercícios de 10 a 15 das páginas 82 e 83 para vocês treinarem e a gente corrige juntos na próxima aula, ok? Façam com carinho e com atenção. Bons estudos, até a próxima. Um beijo bem carinhoso e uma mensagem, né? Sorria, você está sendo amado. Eu estou morrendo de saudade de vocês e a gente se encontra muito em breve. Até!